Muito boa noite. O Conselho de Ministros procedeu à avaliação da situação da pandemia Covid-19 e gostaria de reafirmar a ideia fundamental de que a situação é grave e mais crítica do que aquela que vivemos na primeira fase da pandemia. Nós hoje pior fase da primeira vaga, temos um número de pessoas internadas francamente superior à que tivemos na primeira vaga. E temos a lamentar, infelizmente, um número de novos falecimentos por dia superior àquele que tivemos na primeira vaga. Desde 14 de setembro, quando elevámos o nível de alerta para contingência. Desde 15 de outubro, quando elevámos o nível de alerta para calamidade, nós chegámos ao estado de emergência com uma situação pandémica bastante mais grave. O balanço geral que fazemos destes primeiros dias da aplicação do estado de emergência é de um acatamento generalizado e um comportamento cívico exemplar por parte dos portugueses, tal como, aliás, já tinha acontecido no passado, a quando do anterior estado de emergência. Gostaria, aliás, de assinalar como o conjunto de entidades tem vindo a adaptar às novas realidades, desde iniciativas autárquicas ou da própria setor da restauração para incrementar a entrega domiciliária, o facto das salas de espetáculo e os seus organizadores de espetáculos terem alterado espontaneamente os horários de forma a permitir às pessoas assistindo aos espetáculos cumprirem as limitações à circulação e até os próprios jogos da Taça de Portugal que foram antecipados de forma a permitir a adequação ao estado, às limitações à liberdade de circulação. Nós temos procurado gerir desde o princípio desta pandemia o equilíbrio entre a necessidade de controlar a pandemia e perturbar o mínimo possível a vida das pessoas num esforço de grande equilíbrio. Nem sempre esse esforço de equilíbrio é bem compreendido. Algumas pessoas acham que as medidas são tardias e outras pedem-nos que adiemos as medidas. Uns pensam que as medidas são insuficientes, outros pensam que as medidas são excessivas. A responsabilidade de quem tem de decidir é procurar encontrar no critério da sua consciência aquele equilíbrio que assegura que são adotadas as medidas necessárias no tempo certo e que são adequadas àquilo que é necessário alterar e proporcional à gravidade da situação. Chamo a atenção que, apesar de hoje a situação, como vimos, ser mais grave do que aquela que vivemos na primeira vaga, as medidas que temos vindo a aplicar são menos intensas e, por outro lado, sobretudo concentradas no fim de semana, de forma a assegurar a continuidade da normalidade do ano letivo e perturbar minimamente a atividade económica, que é essencial para a proteção do emprego e do rendimento das famílias. Contudo, é manifesto que este nosso esforço de equilíbrio, seguramente por deficiência da nossa comunicação, gerou equívocos e abriu a porta, por um lado,
é que tenha havido um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra. Temos assistido ao longo da última semana a uma espécie de concurso para ver onde é que está a regra para não cumprir, onde é que está a exceção para não cumprir a regra de ficarmos em casa. Criatividade quanto a horários, promoção agressiva da venda de bens não essenciais ou mesmo apelos por associações empresariais ao incumprimento das medidas decretadas no estado de emergência. Assim, vimos forçados a eliminar qualquer tipo de equívoco. E para que isso aconteça, fica determinado o encerramento a partir das 13 horas de sábado e até às 8 da manhã de domingo. Os estabelecimentos comerciais. Um horário de abertura anterior às 8. Acontece, por exemplo, médicos e veterinários. Foi o mesmo critério que a restauração, espero que assim não haja espaço para qualquer tipo de equívoco e eliminemos aquilo que seguramente que, com bom senso, todos teriam podido praticar, mas uma regra rígida e, portanto, a regra é às 13 horas, tudo fechado. Por outro lado, e conforme o previsto, procedemos à atualização do número de concelhos abrangidos pelo estado de emergência em função da evolução da sua taxa de incidência. Como prevíamos, dos 121 concelhos que ainda estão abrangidos, haverá alguns que deixarão de estar a partir das 0 horas de hoje. São 7 concelhos no total: Moimenta da Beira, Taboaço, São João da Pesqueira, Mesonfrio, Pinhel, Tondela e Batalha, que a partir das 0 horas de hoje deixarão de estar abrangidos pelas medidas do estado de emergência. Em contrapartida, temos a lamentar que em 77 concelhos de todo o país passem a estar abrangidos a partir das 0 horas da próxima segunda-feira pelas medidas relativas ao estado de emergência. Assim, a partir de segunda-feira, um total de 191 concelhos estarão abrangidos pelas medidas do estado de emergência. Gostaria de chamar a atenção que nestes 77 concelhos que passaram a integrar esta lista, só entrará em vigor o estado de emergência, mantendo-se até lá o estado de calamidade, só às 0 horas da próxima segunda-feira, de forma a que todos tenham o tempo suficiente para se adaptar a estas novas
Não obstante não estar em vigor, recomendamos a todos os que aí residem e trabalham a maior prudência, porque são concelhos que já têm uma elevada taxa de são prorrogadas até medidas que vigoram em todo o país ao abrigo do estado de calamidade. Tendo em vista que, como se sabe, o decreto do estado de emergência aprovado pelo Sr. Presidente da República foi posterior à primeira declaração que o Governo teve do estado de calamidade. No próximo Conselho de Ministros, teremos naturalmente a oportunidade de apreciar, se for essa a intenção do Sr. Presidente, a necessidade de prolongar o estado de emergência, antecipando nós que, perante a evolução que ainda temos da pandemia, e não obstante haver alguns sinais encorajadores, é ainda prematuro qualquer antecipação de podermos reduzir a intensidade das medidas, nós entendemos que se justificará uma diferenciação das medidas no conjunto destes 191 concelhos. Porquê? Porque, sendo o critério o número de novos casos superior a 240 pessoas por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a verdade é que a realidade é muito diversa no conjunto destes 191 concelhos. Temos concelhos que estão pouco acima dos 242, mas temos um concelho, que é o que tem a maior taxa de incidência, que tem 3.698 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Ora, é necessário adequar e ajustar as medidas à gravidade específica da situação nestes diferentes concelhos e, por isso, foi solicitada à Sra. Ministra da Saúde no conjunto destes concelhos para a partir de 24 de novembro. Por fim, o Conselho de Ministros aprovou uma medida de apoio excepcional ao setor da restauração no conjunto destes concelhos, onde vigorará a limitação da liberdade de circulação a partir das 13 horas de sábado. Como tive já a oportunidade de explicar, através do mecanismo do e-fatura, nós poderemos saber qual é a média da receita de cada restaurante ao fim de semana, durante os 44 fins de semana que tivemos entre janeiro e o final de outubro. Assim, a partir do próximo dia 25, através do balcão sobre o seu compromisso de honra, qual foi a receita efetiva que venham a ter nos próximos 2 fins de semana, e a medida constará de um apoio de 20% da perda da receita nestes 2 fins de semana, por comparação com a média da receita obtida nos 44 fins de semana entre janeiro e outubro. Perguntarão por que razão o apoio é de 20% da perda de receita. Os dados indicam que os restaurantes têm de custos fixos cerca de 40% da sua faturação. O resto são custos variáveis, que naturalmente também se reduzem com a redução da atividade. Desse
conjunto de medidas que temos vindo a adotar, primeiro através do layoff simplificado e depois do conjunto de medidas que foram adotadas a layoff simplificado de 20 mil restaurantes equiparados abrangidos, atualmente 11.200 abrangidos, e que já tendo comportado um apoio de 240 milhões de euros ao longo do conjunto destes meses de suporte aos postos de trabalho. Julgamos assim que podemos procurar mitigar aquilo que é o impacto que sabemos particularmente negativo para o setor da restauração, que o conjunto destas medidas terão nos 2 próximos fins de semana. Gostaria de reafirmar que adicional nestas 2 semanas de forma a criar uma dinâmica positiva, tendo em vista a regressão do crescimento da pandemia, de modo a protegermos o nosso Serviço Nacional de Saúde. E o apoio que nós temos que dar aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, sejam médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, todos aqueles que estão na linha da frente dando o seu melhor para proteger a nossa saúde, é nós darmos também o enorme pressão, porque entre a adoção das medidas e elas surtirem efeito, há um natural deferimento. Entre o início da redução de novos casos e a redução de novos internamentos, há mais outro deferimento e, infelizmente, só depois disso começará também a haver uma redução do número de falecimentos. Portanto, para bem da saúde, fazer nas próximas 2 semanas é este sacrifício adicional que procuramos mitigar relativamente ao setor mais atingido por este. O cálculo já foi anunciado, pergunto-lhe quando é que o Governo pretende pagar, se tem uma data para que isso seja pago e já agora se também prevêem outro tipo de apoios a outras atividades que também ficarão suspensas devido ao encerramento do estado de emergência. E gostava também de lhe dizer, disse aqui que queria esclarecer equívocos e corrigir a mensagem ou o que tiver sido explicado de uma forma que não tenha sido compreendida pelos portugueses. Pergunto-lhe se acredita que depois desta clarificação se as medidas vão ter esta eficácia e vão ser devidamente acolhidas, tal como disse que tem vindo a ser cumprido escrupulosamente ao longo destes dias. E já agora, só mais 2 detalhes. Bom, já vão para 6 perguntas. Pergunto-lhe se nesses 191 concelhos, se são todos por causa do número de casos ou se também há, como da primeira vez, aquele caso pela proximidade e de concelhos que ficavam no meio de sítios com mais elevado risco. E também, não sei se teve a oportunidade de ver, a Ordem dos Médicos propôs uma avaliação da necessidade de confinamentos seletivos por períodos de 2 a 3 semanas pelas NUTs a nível regional. Se isso já esteve em cima da mesa quando falou desse escalonamento das medidas, se já é uma resposta a isso ou se ainda não avaliaram. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, a necessidade de procedermos a um escalonamento das medidas deve-se ao facto de haver, de facto, no conjunto destes 191 concelhos, situações muito dispares. É muito diferente, obviamente, um caso de um concelho que está abrangido porque tem um número de infecções de 242 ou 243, outros são aquelas situações de concelhos que têm mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 3.000 casos, obviamente é diferente e devemos procurar diferenciar, sendo que, obviamente, nesses que temos mais de 3.000, mais de 2.000, a expectativa que todos temos que ter é de um agravamento significativo das medidas de restrição, porque as medidas que têm estado a ser adotadas têm demonstrado não terem sido até agora suficientes.
Temos esperança que a próxima semana possa atenuar esta percepção, mas neste momento a percepção é que é necessário reforçar as medidas nesses concelhos. Relativamente aos 191 concelhos, sim, há alguns que efetivamente se mantêm exclusivamente por estarem numa dinâmica de se mantêm. Eu espero que esta mensagem seja compreendida. Felizmente, a generalidade do país, dos cidadãos, tem tido um comportamento exemplar. Não temos relatos praticamente de qualquer incidente por parte das forças de segurança e tem havido um acatamento generalizado. Acho que não devemos transformar a exceção na regra e, portanto, tal como aconteceu no primeiro confinamento e no primeiro estado de emergência, deve ser a adesão voluntária dos portugueses que assegura o cumprimento destas medidas. Eu tenho insistido em dizer que eu compreendo que todos estejamos, conforme o tempo vai passando, cada vez mais fadigados relativamente a estas medidas. Mas eu só peço a todos que imaginem o que será o grau de cansaço daqueles que têm que estar nos hospitais a tratar dos doentes, aqueles que têm que estar nos centros de saúde a fazer o rastreio, a fazer o acompanhamento das pessoas sob vigilância. E o mínimo de respeito que devemos aos profissionais de saúde é tudo fazermos para não sermos mais um a ter que ficar aos cuidados dos profissionais de saúde. É esse esforço que eu percebo que as pessoas compreendam e compreendam o seguinte: a regra é simples, que é temos que ficar em casa. As exceções que existem é que eu percebo se há uma pessoa que esqueceu de comprar o leite, que possa ir comprar o leite. Mas isso é exceção. Não pode servir a regra para, a propósito de ir comprar o leite, e comprar também N outras coisas ou passar a fazer N outras coisas. Nós compreendemos que as pessoas que têm animais têm que fazer um passeio com os animais. Nós percebemos que é bom para a saúde, até mental, que as pessoas possam ter que fazer um pequeno passeio higiênico nas redondezas da sua casa. Agora, se queremos transformar a exceção na regra e a exceção numa oportunidade para incumprir, isso obviamente não nos permite funcionar assim. E aquilo que eu vi, infelizmente, em alguns setores de atividade e em algumas associações empresariais, foi uma grande incompreensão sobre aquilo que eram medidas de equilíbrio que nós procurámos encontrar e para as quais manifestamente houve abuso. E perante o abuso, só uma medida a tomar, que é regra clara, fecha tudo às 13, com aquelas pequeníssimas exceções que aqui tive a oportunidade de referir. Relativamente às medidas dos setores, eu gostava de recordar que já a semana passada o Ministério da Economia teve a oportunidade de apresentar um pacote de cerca de 1.550 milhões de euros de apoio aos diversos setores de micro, pequenas e médias empresas dos mais diversos setores da atividade. A questão da restauração, neste caso concreto, é particularmente relevante e excepcional. Primeiro, porque é a única que fica atingida nos horários normais do consumo generalizado das pessoas, porque com o encerramento há uma, salvo para o takeaway até há uma, ou para a entrega domiciliária, depois disso, obviamente compromete os almoços, compromete os jantares. O comércio, por exemplo, que vai ser também muito atingido, tem apesar de tudo toda a manhã para poder, de sábado e domingo. Muito do comércio já não abre ao domingo e algum não abre também ao sábado. Portanto, o setor da cultura e dos espetáculos consegue antecipar, ou pode conseguir antecipar, muitas vezes, os seus próprios espetáculos para não ter esse impacto. A restauração, eu reconheço, é aquele que mais dificilmente se pode ajustar a estas regras. Já foi muito penalizado nos primeiros estados de emergência, porque esteve totalmente encerrado. Não era só fim de semana, era totalmente encerrado, mesmo durante a semana, e, portanto, percebemos que é necessário aqui um esforço complementar relativamente a este setor. Quanto à data, portanto, a partir de dia 25 as pessoas poderão requerer e depois será um processo relativamente simplificado,
porque a partir do dia 20 deste mês já dispomos da informação de toda a faturação restaurante a restaurante até ao final de outubro e, portanto, será possível fazer a confirmação entre aquilo que as pessoas declaram ter sido a sua receita e aquilo que é a receita que tiveram efetivamente na média daqueles 44 fins de semana. Chama a atenção, obviamente, que a partir de 20 de dezembro estamos em condições de, com a verificação da faturação, não é fatura, confirmar se não houve falsas declarações, o que aliás seria crime, e de proceder também à cobrança de qualquer apoio que tenha sido indevidamente pago. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Tiago Contreiras, da RTP. 3 aspectos. O primeiro, a propósito de um possível novo estado de emergência a partir de dia 24, se o Governo vai propô-lo ou não, e, nesse sentido, sobre o Covid. A propósito do encerramento e a propósito dos equívocos, se toda minha, porque seguramente foi o mensageiro que transmitiu mal a mensagem. E, portanto, nada como corrigir a mensagem. E a mensagem agora é muito simples. É mesmo para as pessoas ficarem em casa, as exceções são mesmo eliminadas e, sobretudo, todas aquelas que geraram tentativas ou oportunidades de interpretação defeituosa daquilo que foi uma medida que, com equilíbrio e com bom senso, procuramos encontrar. Relativamente ao novo estado de emergência, eu diria que é impossível não pensar que necessariamente vamos ter um novo estado de emergência. Os dados estão aí, a demonstrá-lo. Tive, aliás, a oportunidade de dizer que desta vez o estado de emergência conduziria seguramente a medidas menos intensas do que as que tivemos na primeira fase, mas necessariamente mais prolongadas. Adotámos um critério distinto do da primeira fase, que é ajustar as medidas à especificidade de cada território. E, por isso, a modulação das medidas em função da gravidade da situação em cada território. Essa modulação estabeleceu-se desde logo entre o conjunto do país que está em estado de calamidade e todos os concelhos que têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias que estão em estado de emergência. Verificamos que dentre estes 191 que ficarão em estado de emergência há uma grande disparidade da gravidade da situação e, portanto, teremos que seguramente justifica-se agravar em alguns deles o conjunto das medidas de forma a que isso seja possível. Qual deve ser a linha de corte nesses diferentes níveis de gravidade? É precisamente aquilo que solicitamos através da Sra. Ministra da Saúde, que a Direção-Geral da Saúde nos proponha, porque tem que haver critérios técnicos que obedeçam. Eu recordo que os 240 não foi um número arbitrário que adotámos, é o número que tem sido seguido pelo Centro Europeu do Controlo das Doenças para classificar a situação como grave. E, portanto, foi esse o critério que adotámos, para não estarmos aqui a discutir se é 100, se é 150, se é 200. Há ligeiras margens que podemos discutir e temos excluído aqueles casos em que este critério é cumprido, sobretudo, devido a um surto num espaço confinado como um lar. Aí tem-se excluído. Temos incluído, como disse ainda agora em resposta à sua colega, alguns concelhos que estão abaixo dos 240 pela lógica de proximidade e das dinâmicas territoriais que têm com concelhos desenvolventes, não faz sentido ficarem de fora. Mas fora isso, o critério é este e aquilo que pedimos agora é que nos procurem indicar um critério técnico que justifique a gradação das medidas de entre estes 191. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro.
Vitor Alvite, estamos neste momento em direto para a Record TV. Sobre os apoios à restauração, eu gostaria de saber se eles são cumulativos com outros apoios que estão a ser dados por algumas autarquias. Lisboa já anunciou que vai apoiar algumas das perdas da restauração e, portanto, se este apoio dado pelo Estado Central pode ser cumulativo com o poder local. Margem sul do Tejo e, salvo erro, serão os concelhos Barreiro, Montijo, Alcochete, não estão como estavam na lista anterior. Gostaria só de esclarecer se esses concelhos pertencentes à área metropolitana de Lisboa estão ou não com medidas mais restritivas no que toca à liberdade de circulação. Sim, esses concelhos continuam incluídos, precisamente pelas razões da dinâmica, não pela situação que vivem, mas pelo o caso de Alcochete, de Montijo, o caso do Cadaval, aqui no distrito no distrito de Lisboa e na área metropolitana de Lisboa, estão, não pela gravidade da situação em que se encontram, mas pelo facto da dinâmica territorial assim o justificar. Em segundo lugar, este apoio extraordinário à restauração é não só cumulativo com apoios que sejam concedidos ao nível municipal, mas também são cumulativos com os outros apoios concedidos pelo Estado, designadamente no âmbito das medidas do apoio à retoma e também do pacote de medidas de apoio que foi anunciado já a semana passada pelo Sr. Ministro da Economia. Boa noite, Rita Diniz do Observador. Em primeiro lugar, disse que para evitar equívocos o comércio vai fechar todo a partir da 1 da tarde. A restauração vai ter apoios. Eu pergunto se o comércio tradicional, que também fica prejudicado bastante nesta fase de maior consumo do Natal, se o comércio tradicional vai ter também algum apoio ou se isso está previsto. Depois, em relação à circulação entre concelhos, pergunto se está prevista que haja ou que venha a haver essa limitação de circulação para prevenir que as pessoas vão de um concelho de maior risco para outro. E depois, para terminar, também tem dito que parte deste esforço é para salvar o Natal. Pergunto se isto também é um equívoco de comunicação ou se é mesmo assim, ou seja, se não se está a dar alguma falsa expectativa às pessoas. Obrigada. Bom, primeiro, relativamente à limitação entre concelhos, não está previsto qualquer limitação da circulação entre concelhos. O que existe é uma limitação fixada em função do horário. Ou seja, a circulação está limitada a partir, durante os dias da semana, a partir das 23 horas e até às 5 da manhã, e ao fim de semana há esta limitação especial entre as 13 e as 5 horas do dia seguinte. Não há nenhuma limitação de circulação interconcelhia. Relativamente à questão do comércio, já tive a oportunidade de referir, há o conjunto de medidas gerais de apoio à atividade comercial. Relativamente o que justifica a diferenciação relativamente à restauração é, por um lado, o facto da restauração, obviamente, podendo estar aberta durante a manhã, dificilmente poder servir jantares de manhã ou mesmo almoços às 10 da manhã, enquanto que o comércio pode continuar a desenvolver a sua atividade nesse período. Nós temos em conta que a generalidade do comércio, sobretudo fora dos centros comerciais, está aberto, está encerrado já ao domingo, em regra. Muito do comércio também está encerrado ao sábado, também em regra, e, por outro lado, muitas das compras que possam não ser feitas neste período em que há limitação de circulação são suscetíveis de serem antecipadas ou de serem adiadas, o que não acontece naturalmente com os serviços de restauração e, portanto, só isso justifica um tratamento diverso. Com isto, não quero obviamente desvalorizar o sacrifício que o comércio está a passar, como a generalidade das atividades económicas estão a passar, desde logo por uma quebra muito significativa da procura e também, naturalmente, pela maior restrição que existe à circulação entre todos. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria perguntar-lhe primeiro porque é que já assumiu as suas culpas, mas terá tido uma razão. Eu lembro-me que fez esta segunda-feira 8 dias, desafiou as pessoas a ir fazer compras de Natal. Era um otimismo que tinha que depois não se confirmou. Essa é uma pergunta mais abrangente, pois queria que esclarecesse aqui algumas dúvidas concretas, não só da SIC como dos outros órgãos de comunicação social, TVI, Correio da Manhã, TV que estamos aqui a representar. Lojas, falou
quais são essas, para não criar confusão, se for possível, genericamente. Depois, também, uma questão relativamente aos 20% de faturação, de compensação da faturação de janeiro até agora. Isso inclui os 6 fins de semana do anterior estado de emergência, onde não houve praticamente faturação. Porque é que esses 6 fins de semana são incluídos? Qual o critério para isso? E uma questão mais geral é, se voltar a haver incumprimento, o Governo tem na manga medidas mais duras para aplicar da próxima vez? Obrigado. Vamos lá ver. Eu convinha que todos nos recordássemos que, quando da primeira vaga, que, como vimos, vivemos uma situação as escolas foram todas encerradas. Todo o comércio até barbearias e cabeleireiros foram encerrados. Não só ao fim de semana, mas todos os dias da semana. Ou seja, na primeira medidas tão graves o esforço coletivo que temos de fazer para controlar a pandemia dos idosos que estão em lares, das pessoas o mínimo possível. As empresas, cuja retoma estava a ser significativa neste terceiro trimestre, de forma a travar a destruição de emprego e a perda de rendimento das famílias. Este equilíbrio que nós temos tentado conseguir, controlar a pandemia, perturbando o mínimo possível a vida das pessoas, a vida das empresas, a vida da sociedade em geral. Obviamente, este equilíbrio torna a mensagem mais complexa e, porventura, geradora de maiores equívocos. Mas a ideia fundamental que nós temos que ter é sempre a mesma. O controle da pandemia depende do comportamento de cada um de nós. E, portanto, nós temos que limitar ao máximo os contactos sociais, temos que limitar ao máximo a proximidade física com outros, temos de cumprir ao máximo a obrigatoriedade do uso da máscara, da higiene das mãos, da etiqueta respiratória. Essa é a condição fundamental para podermos controlar o desenvolvimento desta pandemia. Nós tivemos que chegar ao estado de emergência porque as medidas adotadas, quer no estado de contingência que decretámos em setembro, quer do estado de calamidade que decretámos em outubro, como se viu, não foram suficientes. E tivemos que adotar medidas mais restritivas. E como eu tive a oportunidade já de antecipar, seguramente quando diferenciarmos entre estes 191 conselhos, em função do seu grau de gravidade, é claro que temos que antecipar desde já que aqueles conselhos que estão em situação gravíssima vão ter que ter medidas mais apertadas. Portanto, vamos lá ver, o Governo, como deve imaginar, não tem um prazer nem uma vontade de andar aqui a complicar a vida das pessoas, a estrangular as empresas, a perturbar a vida em sociedade. Coletivo que nós temos que fazer. Se relativamente a cada uma das medidas as pessoas começam logo a pensar como é que contornamos esta medida, como aquelas pessoas que têm uns aparelhos que avisam quando é que há um radar na autoestrada para irem sempre em excesso de velocidade, sabe, quando se aproximam do radar, e que não compreendem que o ir em excesso de velocidade é pôr em perigo a sua própria vida e ameaçar a vida dos outros. Se nós temos este tipo de comportamento relativamente à pandemia, obviamente acabaremos todos contaminados. Portanto, não pode ser.
Quer dizer, e isto, não, a questão não é se vão agravar as medidas, a questão é a adoção do comportamento necessário para evitar que essas medidas tenham de vir a ser adotadas. E relativamente ao Natal, nós todos desejamos profundamente que o Natal seja o minimamente afetado possível. Como o próprio Sr. Presidente da República já teve a oportunidade de dizer, é evidente que as famílias se têm que preparar todas para ter de festejar o Natal de uma forma diversa do que é tradicional. Porventura juntando-se, não simultaneamente, mas em momentos diferentes da quadra natalícia. A minha família não é particularmente grande, mas este ano não vamos poder estar todos juntos na noite da consoada. Vamos ter que nos repartir e encontrar por diversas vezes. Famílias mais numerosas, seguramente, por maioria de razão, terão que o fazer, porque não é possível esse ajuntamento sem que isso ponha em risco a situação. Convém nunca esquecer, 68% da transmissão, hoje em dia, não está a ocorrer nem no trabalho, nem na escola, nem no transporte público, está a ocorrer no convívio social e, sobretudo, no convívio familiar. Porque as pessoas em família sentem-se seguras e, portanto, tiram a máscara, porque as pessoas em família expressam a afetividade e, portanto, ficam mais contactam-se, porque as pessoas em família, em regra, têm menos espaço disponível e, portanto, estão mais próximas, e criamos a ilusão da segurança e torna-se, por isso, um momento particularmente perigoso na transmissão viral. É por isso que nós temos que ter particular cuidado com esses momentos. Quando me perguntam muitas vezes, mas porquê é que a limitação da circulação é à 1 e não às 3? Precisamente para isso. Para evitar esses almoços de sábados e domingos, que são momentos de convívio e de forte contaminação. Grande parte das contaminações ocorreram em eventos de natureza familiar, os crismas, os batizados, os casamentos, o que nada tem a ver com as cerimónias religiosas, com certeza que podem existir, mas tem a ver com todo o momento convivial que sucede a essas cerimónias. Portanto, nós temos que fazer um esforço para evitar neste período esta situação. E quando, neste momento, o próprio Centro Europeu do Controlo da Doença veio ontem dizer que é credível podermos ter a expectativa de que, durante o primeiro semestre do próximo ano, possa começar a haver a disponibilidade de uma vacina, nós temos de perceber que o esforço que temos de fazer é um esforço que nos é pedido não para a eternidade, mas é um esforço em que temos que nos empenhar nos próximos meses até podermos ter um tratamento eficaz ou uma vacina efetiva. Portanto, isto não é mudar a nossa vida para todo o sempre. É um esforço acrescido que temos que fazer. E neste momento, mais do que nunca, esse esforço é essencial de ser adotado já. Porque nós não podemos continuar a ter este crescimento do número de novos casos, deste novo número de internamentos, do novo número de internamentos em cuidados intensivos e este número de falecimentos que é dramático que estamos a ter neste momento. E, portanto, isto existe, de facto, o esforço e a compenetração de todos. Lojas até 200 metros quadrados. É muito simples. Isto é a regra que já funcionou no passado. Lojas diretamente abertas para a rua significa que não são lojas que estão dentro dos centros comerciais, que dão para a via pública. Segundo lugar, lojas de 200 metros quadrados são lojas relativamente pequenas e, portanto, não abrange nenhuma das grandes superfícies. Boa noite, Madalena Salema, Antena 1. Corrija-me se estou errada. Admite que estas medidas que vão ser agora aplicadas durante o fim de semana podem ir até ao fim do mês de novembro. É uma possibilidade que está em aberto. Penso que terei percebido bem. Se sendo assim, terá havido já ou não, de alguma forma, conversações, tendo em conta que pode ser abrangido aqui um evento político que tem a ver com o Congresso do PCP e, portanto, se já houve alguma troca de impressões sobre essa matéria ou não. E para que fique verdadeiramente preto no branco,
Os centros comerciais encerram a partir das 13 horas, lojas com essa dimensão de 200 metros quadrados, a porta aberta para a rua, podem estar abertas. Obrigada. Lojas do setor alimentar, não vou ser aqui exaustivo, da resolução estarão todas, lojas do setor alimentar, de higiene pessoal ou para casa, funerárias, lojas de produtos naturais ou dietéticos, farmácias, funerárias, enfim, há um conjunto muito limitado de lojas e limitámos bastante, que é para não haver mesmo qualquer tipo de equívoco sobre o que se... Loja com 200 metros quadrados e porta aberta para a rua, é só em determinados casos. São lojas destes setores com 200 metros quadrados e porta direta para a rua. Em relação à segunda parte, admitindo que estas medidas... Não, vamos ver, estas medidas são para... Estas medidas, como sabe, este estado de emergência vigora só até ao próximo dia 23. Estas são as medidas que estamos a adotar para este período. Não houve qualquer contacto com o PCP sobre o que é que acontece, aliás, para lá deste estado de emergência e para outros fins de semana. Estamos simplesmente a falar destes fins de semana e relativamente a estas medidas. Há uma questão que foi colocada há pouco pelo seu colega que eu não tive a oportunidade de responder, o seu colega José Manuel Mestres, para explicar o seguinte. Nós adotamos como critério comparativo a dinâmica das receitas ao longo deste ano e abrange os 44 fins de semana desde o início de janeiro até ao final de outubro, onde vivemos situações económicas muito diferentes. Os 2 primeiros meses do ano francamente bons, em janeiro e em fevereiro, alguns meses muito duros, porque os estabelecimentos estiveram por simplesmente encerrados para qualquer tipo de atividade, salvo o takeaway ou a entrega domiciliária. Depois tivemos uma recuperação de verão, e que em alguns casos foi, aliás, mais forte, e depois agora tivemos o mês de outubro, que foi um mês intermédio. É isso que nos permite fazer, evidentemente, qual é a média da receita deste ano e que é o comparativo que podemos ter para aquilo que seria este mês. Procuramos fazer através do e-fatura, porque esse nos permite ter a medida concreta da perda de receita em cada um. Agora serão mais prejudicados. Há estabelecimentos que nem sequer abrem ao fim de semana e, portanto, não são afetados e não se justificaria que tivessem qualquer apoio. Há estabelecimentos que só abrem ao sábado, mas já não abrem ao domingo e, portanto, tendo a medida concreta de qual é a receita que cada um teve neste período, nestes 44 fins de semana, na média destes 44 fins de semana, nós podemos comparar com a receita que cada um declara ter efetivamente recebido, perceber qual é a diferença e apoiar em 20% essa diferença. Os 20%, como digo, é metade daquilo que são os custos fixos estimados para o setor da restauração. Não sei se há mais alguma questão? Não? Então, muito boa tarde.